Eu te convido a abrir a sua Bíblia em Gênesis 4. Gênesis capítulo 4, versos de 1 a 7. Gênesis 4, de 1 a 7. Nós leremos todos juntos esse texto, em uma só voz, vamos continuar a falar da aliança do Senhor para as nossas vidas. E ela não foi rompida, mesmo com a maldição que recai sobre o homem por causa do pecado. Nós vimos isso na semana passada, sobre como a maldição do pecado entrou no mundo. E nós vimos também, começamos a tratar do capítulo 4, quando dissemos, mas Adão creu no Senhor. E ele creu baseado no primeiro versículo do capítulo 4. Voltaremos a ele hoje e trataremos um pouco mais sobre esta aliança do Senhor para conosco, que não é simplesmente uma aliança formal, documental, mas é uma aliança de coração e de vida. Vamos juntos? O texto diz: coabitou o homem com Eva, sua mulher. Essa concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim, lavrador. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e da sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Queridos, a aliança que temos com o Senhor é uma aliança de vida e de coração. Ela deve transformar nossas vidas e corações. Há um tempo atrás eu compartilhei aqui uma história na escola dominical, e a gente até ficou em dúvida. Alguém comentou, acho que foi Billy Graham, mas eu tinha quase certeza que era Moody. O episódio se deu com Moody. E aí pesquisei, de fato o episódio se deu com Moody. Um dia, o grande evangelista, avivalista Moody estava andando na rua e ele encontrou um homem que estava bêbado, estirado no chão, um trapo humano. Mas Moody ia passando e aquele homem o reconheceu e disse assim: o senhor é o grande evangelista Moody? Ele disse: sim, sou eu. E ele disse: foi o senhor que me converteu um dia. Então Moody olhou para ele e falou assim: bem se vê que fui eu que te converti, porque se fosse o Senhor, você não tinha voltado para esse estado que você voltou. Você não tinha voltado a ficar nessa situação. É verdade. Quando o Senhor nos muda, nós não desejamos mais voltar à situação antiga. Nós não desejamos mais voltar ao tempo do Egito, né, irmão? A gente é que lembra, né? No tempo do Egito. O tempo do Egito, graças a Deus, ficou para trás. E a gente fala que é o tempo do Egito porque o Egito era o período de escravidão de Israel. E o nosso Egito era, antes de conhecermos a Cristo, éramos escravos do pecado. Esse Egito ficou para trás, glória a Deus. E eu não quero voltar para ele. Eu não sinto saudade dos pepinos e nem das carnes do Egito, porque quando eu me lembro deles, eu também me lembro dos açoites e de como esse mundo pode ser mal para a gente. Então eu não quero mais ser escravo dessas coisas. Bom, mas o que tudo isso tem a ver com o texto que nós estamos lendo? O contexto é exatamente esse. Adão e Eva tinham sido criados perfeitos, num lugar perfeito, e havia uma aliança de obras. A única aliança de obras que existiu na vida, nós já falamos disso há 2 domingos atrás. O homem só não podia comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, e assim ele viveria eternamente no paraíso, pois o homem comeu justamente a árvore que ele não podia. O único pacto de obras não deu certo. Tudo isso para nos ensinar o seguinte: as obras não nos salvam. Se depender da gente, o nosso pacto está quebrado. Pois bem, o Senhor amaldiçoa o homem
a mulher, a serpente, e a criação é amaldiçoada por causa do pecado do homem, por causa do nosso pecado. Se estivéssemos lá, íamos fazer a mesma coisa. Mas vimos que até mesmo quando Deus nos dá a punição que merecemos, Ele manifesta graça, porque em Gênesis 3,15 Ele promete o Messias, e Ele diz assim, que enviaria o descendente da mulher, que pisaria a cabeça da serpente, Ele venceria Satanás, e Ele já o fez na cruz. A vitória já foi garantida na cruz, e será plenamente consumada e efetivada no último dia. Mas já somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Quando somos advertidos, quando somos disciplinados, quando recebemos aquilo que merecemos, ainda assim o Senhor manifesta graça. Pois bem, Adão e Eva foram tirados do paraíso, não podiam mais ficar lá, por causa de todos os seus pecados, não podiam ter plena comunhão com o Senhor, mas Adão e Eva creram no Senhor, creram na promessa de que o Messias viria. É por isso que quando Caim nasce, eles ficam felizes, dizendo, com o auxílio do Senhor eu adquiri um varão, está no primeiro verso, porque a esperança, de fato Deus nos deu um filho, quer dizer que nós teremos descendência, quer dizer que a promessa vai se cumprir, da nossa descendência virá aquele que vai pisar a cabeça da serpente, vai esmagar Satanás e vai nos resgatar. Eles ficaram felizes, e é esse o contexto agora, e partindo deste ponto, eu quero reafirmar que a nossa aliança não é uma aliança de papel, não é uma aliança só uma joia, mas é uma aliança de coração. É uma aliança de coração. Adão e Eva fizeram o seu dever de casa direitinho, viram que tinham adquirido um varão com o auxílio do Senhor e ensinaram seus filhos a oferecer culto ao Senhor. A primeira manifestação de culto está aqui no capítulo 4, que é quando Caim e Abel vão a um lugar especial para oferecer sacrifício ao Senhor. Quem ensinou? Só pode ter sido seus próprios pais. Quando isso começou? Quando eles viram o sacrifício do primeiro animal, para que a pele desse animal fosse tirada, para cobrir a nudez e a vergonha de Adão e Eva, que está no capítulo 3, verso 21. Eles aprenderam a cultuar o Senhor. E a primeira coisa que a gente aprende nessa aliança, que é de coração, é que ela é de coração porque nós não pagamos absolutamente nada, nem podemos pagar, nós simplesmente agradecemos. Adão e Eva tinham essa compreensão mais que qualquer um de nós. Eles tinham acabado de ser criados e postos em tudo o que o Senhor criou. Então eles não tinham esse orgulho de pensar que o homem era maior que Deus, ou que Deus não existisse, ou que o homem era detentor de alguma coisa. Eles sabiam que eles não eram donos de nada, que o Senhor, dono de todas as coisas, nos privilegiou com toda a criação. E então o que eles faziam? Sacrificavam em gratidão. A nossa aliança com o Senhor nos mostra que nós devemos viver uma vida de gratidão. Culto é gratidão, culto é adoração ao Senhor por gratidão. Tudo que nós fazemos é por gratidão, porque em última instância nós não temos nada, não somos donos de nada, tudo é do Senhor. Se existimos é porque o Senhor soprou em nós o fôlego de vida. Se fazemos tudo que fazemos é porque o Senhor nos concedeu saúde. Se estamos vivos é porque o Senhor nos concedeu o ar, a respiração e toda a obra da criação e tudo mais. Se temos filhos é porque o Senhor nos deu e nós os estamos criando para Ele. Se temos recursos é porque o Senhor nos abençoou. E no fim das contas nada é nosso mesmo. Se nada é nosso, pode ter certeza que a salvação menos ainda. Não é pelo nosso mérito, é porque Ele quis nos dar. O cristão vive uma vida de gratidão. E eu gosto de lembrar o seguinte: quem serve a Deus por medo do inferno, medo do castigo, serve mal. Porque o dia em que ele se esquecer dessas coisas, e elas existem de fato, o inferno existe, o inferno está nas Escrituras, mas se eu servisse a Deus só porque eu tenho medo de ir para o inferno, eu seria um servo mau e negligente. Porque no dia em que eu me esquecer por algum momento do inferno ou do juízo, eu vou lá e pego.
Se alguém serve a Deus por causa da denominação, o dia que ele chegar num lugar que não tem denominação, ele pega. Se você serve a Deus por constrangimento, pela presença do pastor, porque ele venha saber de alguma coisa, ou porque os irmãos vão saber de alguma coisa, você também serve mal. Porque o dia que você não tiver a presença do pastor e achar que não tem a presença de nenhum dos irmãos, você também cai. Mas se você serve ao Senhor porque entendeu a graça salvadora de Cristo, então você serve muito bem. E você serve muito bem porque um coração agradecido serve quando as pessoas estão vendo e quando não estão. O coração agradecido vai servir da mesma maneira em qualquer circunstância. A melhor ilustração que eu já encontrei para isso é um fato verídico, muito interessante, que conta a história de uma moça que resolveu se casar contra a vontade dos pais, contra a vontade da família. Eu já contei isso aqui. Contra a vontade dos pais, contra a vontade da família, contra a vontade de todos aqueles que queriam ajudá-la e abençoá-la, contra a vontade da igreja, dizendo: não casa com esse rapaz, mas ela quis casar. Quando cisma, né? Não tem jeito. Ah, eu vou mudá-lo. Ninguém muda ninguém. Se Jesus não mudar, meu filho, tá bom, casou e o sujeito era um péssimo marido. Ele era tão carrasco que chegava a fazer listas diárias do que ela tinha que fazer. Hoje é segunda, hoje você vai lavar roupa, hoje você vai fazer essa comida, hoje você vai fazer isso, hoje vai fazer aquilo, fazer listinha. Hoje é terça, hoje você vai fazer isso, vai fazer aquilo, vai passar roupa, vai será? Então ele tinha uma lista para cada dia da semana que ele deixava. E se ele chegasse em casa e ela não tivesse feito um item daquela lista, era briga. Mas ela não queria se separar daquele homem, era de uma mulher cristã, tinha vergonha porque todos haviam avisado que aquele casamento não devia nunca ter acontecido, foi tolerando tudo aquilo, até que um dia, o Senhor, acho que ouviu o seu clamor e a sua aflição, promoveu o seu marido, morreu. Não sei se promoveu para a glória, não sei se promoveu, não sei se sumiu ou se desceu, o fato é que foi, morreu, ela ficou viúva, aí ela aprendeu, era ainda uma moça jovem, uma mulher jovem, resolveu orar, pedindo ao Senhor para que lhe desse um bom marido dessa vez, que ela acertasse, que ela pudesse ouvir os conselhos daqueles que eram mais sábios, e de fato Deus a contemplou como um bom marido, o segundo marido que era muito bom, um homem bom, que gostava muito dela, que saía para trabalhar e não fazia lista de coisa nenhuma, e algum tempo se passou, e ela foi mexer em umas roupas antigas, aquelas roupas de frio que a gente guarda e deixa lá. Aliás, aqui tem 3 anos que a minha roupa de frio está guardada e está para lá, né? É lugar que não faz frio. Mas enfim, fez frio, ela foi tirar umas roupas, foi mexer nos casacos antigos dela, encontrou uma daquelas listas do primeiro marido, perdida num daqueles bolsos. Olhou aquilo e começou a rir, porque ela descobriu que agora, que ela tinha um bom marido, que não cobrava dela todas aquelas coisas, o dia dela era muito mais rentável, ela fazia muito mais, muito além do que estava naquela lista. Por quê? Porque seu coração amava aquele marido, seu coração era grato por um marido bom que ela tinha. O outro ela fazia exatamente o que tinha que fazer, porque ela não queria briga, não queria confusão, não queria constrangimento. Agora esse novo marido, um marido bom, um marido que amava, um marido que cuidava dela, ela tinha prazer em fazer as coisas dentro de casa, ela extrapolava em muito a sua lista. Essa é a diferença de quem é um religioso para quem é um cristão de verdade que serve, porque entendeu a graça. O religioso cumpre fielmente aquilo que é para fazer, porque ele quer satisfazer a religião. Mas o cristão verdadeiramente convertido, ele extrapola em muito aquilo que a religião vem lhe pedir, porque ele tem um coração que ama Jesus, e ele quer fazer muito mais por amor a Jesus. A nossa aliança é pura graça. O cristão de verdade serve por graça, porque entendeu que tudo que recebeu, na verdade, pertence ao Senhor, e nós temos o privilégio de desfrutar de tudo isso. Mas nós conhecemos a história um pouco mais à frente, e nós vemos que Caim era lavrador e Abel era pastor de ovelhas. Caim foi oferecer seu sacrifício daquilo que ele plantava, mas o Senhor não se agradou do sacrifício de Caim, ao passo que no sacrifício de Abel o Senhor se agradou. Está aí no seu texto.
Eu já comentei isso aqui também. Alguns dizem que é porque Caim ofereceu legumes. Não é isso, o texto não diz isso também. O problema não é o que ele oferecia, porque existia o sacrifício de ofertas pacíficas que era feito com vegetais. O problema não era esse. O texto nos identifica o problema, era o coração. Era o coração. Se você der uma olhada para o texto, você vai ver que os dois foram oferecer sacrifício. Caim, ele trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, agora foi o verso 3, agora o 4. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta. Antes de se agradar da oferta, o Senhor se agradou de Abel. Verso 5. Ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Antes do Senhor se desagradar da oferta, ele se agradou ou desagradou da pessoa. O problema era a pessoa. O Senhor se agradou da oferta de Abel porque ele se agradou de Abel. O Senhor não se agradou da oferta de Caim porque antes ele já não tinha se agradado de Caim. O problema não era o que eles estavam oferecendo, o problema estava aqui, ó. Coração. Qual era a motivação? Qual era a motivação da oferta? Por que eles estavam ofertando? Tinha um problema no coração de Caim, e era muito sério, e vai se agravar quando a gente continua lendo a história. A gente tem que aprender que, como a gente não tem nada que possa pagar pela nossa salvação, na aliança que nós temos com o Senhor, o que oferecemos com o coração agradecido. É a atitude do coração que conta, é como nós estamos que conta. Tanto é assim que quando a viuvinha pobre oferece lá no gasofilaço a sua única moedinha, que não valia quase nada, o Senhor Jesus diz: essa foi a que deu mais. Os outros apareceram aqui com saco de dinheiro, ofereceram muito dinheiro só para aparecer. Essa não, essa entregou de coração. Os outros entregaram que estava sobejando, ela entregou tudo que tinha. Essa entregou de verdade. Essa teve uma oferta de verdade. Não só isso, mas Jesus tem um negócio tão interessante que ele fala sobre a oferta, que eu acho que muito pregador hoje não tem coragem de pregar, mas é Bíblia, é o que está lá. Tem gente que oferece ao Senhor ofertas que não são abençoadas e nem são aceitáveis, mas a gente não sabe, não conhece o coração, a gente aceita, mas o Senhor não. Carne dos gasofilaços, está até aqui mais, né? Carne dos gasofilaços que estava aqui, eu não conheço o coração de ninguém, nós recebemos, mas o Senhor talvez não tenha recebido algumas. Vou te explicar por quê. Jesus disse assim: se você estiver indo para o templo para fazer a sua oferta, e no caminho se lembrar que você tem um problema com o seu irmão, o que você faz? Você não leva a oferta, você para no meio do caminho, vai procurar o seu irmão, resolve o seu problema com o seu irmão, depois vem e oferta. Aí a sua oferta é aceitável diante do Senhor. Esse é um princípio de culto. Tanto é assim que é o mesmo princípio da Santa Ceia. Paulo fala: examine-se o homem a si mesmo, então coma do pão e beba do cálice. Faz um check-up, dá uma olhada para dentro de você. Como está o seu coração? Resolve esse negócio. Tem pecado? Resolve. Tem raiva? Resolve. Tem rancor? Resolve. Tem ódio? Resolve. Porque o Senhor quer que a gente oferte a Ele um coração quebrantado de verdade. Você não pode servir ao Senhor por religiosidade. Esse foi Caim, o religioso, que queria mostrar aos outros como ele era um ofertante, como ele estava oferecendo um sacrifício legal. Mas quando ele percebeu que Deus não aceitou o seu sacrifício, o ciúme se abateu sobre ele, e ele ficou com inveja do irmão que era um crente. Daqui a pouco nós vamos falar sobre isso. E ele ficou enciumado. O religioso fica enciumado mesmo. Às vezes o verdadeiro cristão está ali, ele faz uma coisa de coração que quer fazer, e o religioso fica enciumado. Está aparecendo mais do que eu, está querendo aparecer, e não era o princípio, não era a questão. Caim se enciumou de seu irmão.
E o religioso sempre acha que o problema é o outro. Tanto que ele diz, eu vou matar o meu irmão, acabou o meu problema. Mas o problema do religioso não é o outro, é ele mesmo. O cristão sabe que quando ele tem um problema, o problema é ele mesmo. Nós sabemos disso. Num tempo em que as pessoas ensinam a transferir a responsabilidade para os outros, e a culpa e tudo mais, o cristão sabe que ele tem que assumir as suas responsabilidades. As suas responsabilidades. Hoje é assim: o ladrão rouba porque ele é vítima da sociedade. O fulano entrou numa vida de crime porque a família dele era pobre, ele viu mais possibilidades ali. Conversa, quantas famílias pobres têm filhos honrados e homens honrados, né? E esse povo fica tentando justificar o pecado dos outros. Fulano adulterou, mas também pode olhar no casamento dele, tinha uma coisa errada. A culpa sempre é dos outros, nunca é dele. A gente aprende a assumir as culpas. Um dia uma moça fez uma observação tão interessante. Uma moça de uma família que eu conheço há muitos anos, e eu estava no casamento da minha cunhada, a gente discutindo sobre fotografia, e eu falando, olha, eu não gosto de foto de celular, eu gosto de foto de câmera fotográfica, e eu tinha uma muito boa, mas eu a quebrei, e agora não é um investimento que eu possa ou queira fazer, o que acho interessante fazer agora, mas eu prefiro assim. Ela falou, mas como é que você quebrou a sua câmera? Eu, não, a gente estava passeando, eu e Jeane, e eu tropecei, ia cair, e eu tinha que fazer uma escolha, né? Naquele momento rápido ali, ou eu largava a câmera e deixava ela quebrar e não me machucava, ou eu segurava a câmera e eu ia me machucar. Então eu quebrei a minha câmera. Aí ela fez uma observação interessante. Ela falou, olha que interessante, a maioria das pessoas vai dizer, minha câmera se quebrou, eu tive um acidente, então a câmera quebrou, ia trazer toda uma justificativa. Não, eu quebrei a minha câmera. Não, quebrei. Assumir a responsabilidade sobre isso. Num tempo em que as pessoas não assumem mais responsabilidades, o Senhor vem e diz assim, assuma as suas responsabilidades, e então me cultue. Senão você vai ser só um religioso. As pessoas vão ver como você faz. Jesus bate muito nessa tecla contra o religioso, por isso estou gastando até um pouco mais de tempo. Se você pegar Mateus 6, é isso purinho. Jesus ensina a dar esmola e fala, se você der esmola, deu. Eu já vi, tá bom, não precisa ninguém saber. Sua mão esquerda não precisa saber o que a direita fez. Ele diz, olha, quando você for orar, entra no seu quarto, fecha sua porta. Ele não está reclamando, nem está proibindo que haja orações públicas. Ele está dizendo o seguinte, tem gente que ora de si para si mesmo, Senhor, eu sou assim, eu sou assado. Ele fala, né, daqueles homens da religião que gostavam de orar nas praças, usar palavras bonitas. Essa é a ideia. Quando ele conta a oração do fariseu e do publicano, conta o episódio, é a mesma coisa. O publicano está lá, né? Senhor, o cobrador de imposto, você propício a mim, pecador. E o fariseu, Senhor, eu te dou graças, porque eu não sou como aquele publicano, eu não sei se é um religioso. É só imagem. Caim era só imagem, e ela se quebrou rapidamente. Debaixo da aliança do Senhor é o coração a coisa mais importante. E de um coração transformado fluem as mudanças que nós precisamos ver, mas elas fluem. Esse é um outro ponto importante. Hoje está na moda as pessoas dizerem, você não conhece o meu coração, só Deus conhece o meu coração. Mas um coração mudado transborda. Um coração mudado frutifica. Um coração mudado, ele não cabe dentro da nossa caixa torácica. Um coração mudado, ele resplandece cá fora. Algumas vezes eu disse e vou repetir, ninguém de nós aqui tem o direito de julgar ninguém. Jesus ensinou que eu não posso julgar ninguém, mas Jesus me ensinou a julgar os frutos. Eu posso chegar para um irmão e falar, irmão Manelzinho é fictício, irmão Manelzinho, o irmão está dando frutos que são de uma pessoa que não é cristã. Isso eu posso. Não posso dizer, irmão Manelzinho, você está no inferno. Não, isso é com Deus. Mas eu posso dizer, irmão Manelzinho, seu fruto que o senhor está dando é um fruto de não cristão, é um fruto que o caminho é caminho de morte. Isso a gente pode. E essa distinção muito crente hoje não sabe fazer. A nossa aliança é de coração. Se ela não estiver acontecendo no nosso coração, ela é uma fraude.
Eu não tenho uma aliança, eu tenho um contrato falso, e não por culpa de Deus, mas por minha culpa. E sabe, o último ponto que eu quero frisar com vocês aqui, é que quando eu tenho um coração transformado, nem a morte é capaz de quebrar a minha aliança. Explico. Caim matou Abel, não matou? E acabou a vida, acabou tudo em Abel? A sua vida acabou? Não. Acabou sua vida aqui, nessa terra. Mas Abel continuou diante do Senhor. Ao ponto de no Novo Testamento falar do justo Abel. Abel figura no Novo Testamento como um profeta do Senhor, cujo sangue clama até hoje. O sangue de Abel. Quando temos uma aliança de coração com o Senhor, nem a morte é capaz de quebrá-la. Aliás, a morte não é mesmo capaz de quebrá-la. Não é. Eu já contei, eu sei, mas é para você entender como que é inquebrável mesmo, e a gente sabe disso por obra e graça do Espírito Santo. Quando eu fiquei internado, que eu fiquei no UTI, eu estava muito tranquilo. Eu estava muito agitado, não preocupado comigo mesmo, mas preocupado com como a Giane e as meninas estariam. Eu sabia que a Giane estava sofrendo. Quando a gente fazia videochamada, aquela menina da Virgínia, falar nisso aí, né, pela Virgínia, não sou não vou amanhã. Aquela menina da Virgínia, a Aline, fazia videochamada comigo e a Giane, levava um tablet para fazer uma videochamada. Ela chegava lá parecendo aquele pessoal de desinfecção, de radioatividade, né? Chegava ali toda capada, fazia videochamada, e eu podia ver na voz e na expressão da Giane, por mais que ela tentasse esconder o tanto que ela estava sofrendo. Eu não estava sofrendo daquela maneira, mas me angustiava pensar em como ela estava. Um dia me passou um pensamento assim: e se eu for morrer mesmo? Aí eu comecei a considerar algumas coisas e falei: olha, Senhor, se o Senhor quer me levar, o Senhor leva, mas eu sei que o Senhor vai cuidar das minhas meninas. Se o Senhor quiser levar, o Senhor leva. Eu gostaria de vê-las tomando rumo, se casando, ver netos, envelhecer com a Giane, mas se não é o propósito do Senhor, pode levar, eu vou tranquilo, por causa daquilo que o Santo Espírito testifica no nosso coração, de certeza da salvação. O verdadeiro crente tem que estar na palavra. Então nem a morte pode quebrar a nossa aliança com o Senhor. Não pôde quebrar a de Abel. Caim, por inveja, matou seu próprio irmão, e quando o Senhor vai confrontá-lo, ele ainda diz: por acaso eu sou tutor de meu irmão? Não, você não é não, mas eu sei o que você fez. Mas Abel morre, fica como exemplo de um homem que de fato tinha uma aliança com o Senhor, que sabia adorar, sabia cultuar o Senhor com gratidão, com o coração transformado. E o Novo Testamento nos garante que ele era o justo Abel, justo, já justificado aqui. Não tem nada que possa quebrar a nossa aliança com o Senhor. Podem nos tirar os bens, mas não a fé. Podem nos tirar a vida, mas não a vida eterna. Não a vida eterna. É a segurança de um cristão. Caim não tinha. Caim sequer era capaz de ouvir a voz de Deus. Um homem afastado de Deus está verdadeiramente morto, porque o Senhor avisou: Caim, por que seu semblante está triste? Deus já sabia o que Caim ia fazer. Ele estava avisando para ele: Caim, cuidado. Caim, o pecado jaz à tua porta. Ele está aqui, morto na tua porta. Jazer é a condição imutável. A você cumpre dominá-lo. Ou seja, o pecado de Caim ganhou vida, porque Caim não dominou, deixou ele dominá-lo. E Caim mata o próprio irmão, ao ponto de pensar que podia esconder os pecados de Deus. Caim, onde está seu irmão? Ué, eu sou tutor do meu irmão, eu sou cuidador dele agora? É quase como se fosse assim: meu irmão, eu sou babá do meu irmão? E o Senhor tratou com Caim e veio sobre a vida dele maldição. Caim viveu, mas já estava morto, e viveu sob maldição. Abel morreu,
mas está vivo, livre de maldições e jubilando. Então é inevitável a aplicação que a gente faz agora. Com que coração você vem adorar o Senhor? Essa é uma pergunta importante. Para que você vem à igreja? Por que você vem à igreja? E qual é a motivação do culto? A motivação tem que ser Jesus. Tem gente que vem à igreja porque, vou à igreja, eu estou acostumado, é um bom clubinho, Rosane faz um cafezinho bom ali no final, tem uma queimadinha gostosa, de vez em quando tem, quando eu consigo chegar na garrafa e tomar, ela evapora. Mas é por isso que você vem, a igreja não é clube, é o lugar de adorar o Senhor. Com que coração você vem? Com que coração? Às vezes o sujeito diz assim, o louvor hoje não foi bom. Por que não foi? Se você também veio para louvar, talvez a culpa seja sua mesmo, né? De quem está reclamando no caso. Porque o ministério do louvor não fluiu. Às vezes não flui mesmo não. Alguma vez pode faltar um ensaio, outra vez pode faltar um entrosamentozinho, mas eu não vim aqui para um show, eu vim para louvar junto com o ministério de louvor. Uma vez fizemos aniversário da igreja e foram duas bandas juntas. Uma se chamava Fluir e a outra Entre Salmos. Juntou tudo, não é? Eu esqueci o nome da banda. Não importa agora. Sei que juntaram porque o vocalista de uma não pôde ir, juntaram para outra e foram. Chegou um rapaz com um teclado que parecia um avião, tão grande, um teclado assim, e outro por cima grande do mesmo jeito, e ele tinha um iPad que sincronizava com o projetor dele. À medida que eles iam tocando a música e ele sozinho, quando ele voltava na música, aquele troço já voltava. Não me pergunte o que é, que eu não sei nada da Apple, nunca tive, né? Mas eu sei que ele montou um negócio e o outro tinha uma pedaleira que era um negócio assim, e quando estava tudo montado, aquela tecnologia tremenda, eu só virei e perguntei e falei, está bonito, mas vocês têm um plano B? Por que, pastor? E se faltar luz? Ô boca, meu Deus, para que eu falei aquilo? Faltando uns 5 minutos para o culto, estourou um transformador lá na rua, sem luz. Não tinha teclado, não tinha iPad, não tinha iPod, não tinha pedal vocalize, não tinha pedal, acabou tudo. Aí os meninos, e agora, pastor? Eu falei, agora é acústico, vamos embora, é agora que vocês vão mostrar do que vocês são feitos. Aí os meninos, mas pegaram lá um violão, o outro pegou um negócio, e a igreja estava feliz. Um irmão gostava de pescaria, foi na casa dele, buscou 2 lampiões, e acenderam aqueles lampiões, nós espalhamos umas velas. Gente, naquela noite o céu desceu e a igreja parecia que estava subindo, e foi um louvor que foi uma bênção, e aqueles meninos ficaram emocionados, chorando, porque estão criados na cidade grande, né? Menino do worship, tudo na base do efeito, e eles tiveram uma experiência nova, e eles choraram de emoção vendo a igreja cantar. Sabe o que é isso? É a motivação do coração. Pode faltar luz, pode faltar corda no instrumento, pode faltar tudo, mas quando a igreja se reúne e ela quer adorar de coração, meu filho, ninguém segura. Ninguém. Mas ninguém mesmo. Qual é a sua motivação no louvor? Qual é a sua motivação no culto? Qual é a sua motivação estando diante de Deus? É só receber de Deus ou você deseja agradecer? Porque quando você entender que o negócio é só agradecer, você vai receber muito mais do que você tinha imaginado que poderia pedir de Deus. Como anda o coração, o seu coração dentro da aliança do Senhor? Você entendeu a graça? Você entendeu que você é um salvo? Você já entendeu isso? Isso fez sentido no seu coração? Você tem segurança da sua salvação? Porque eu tenho segurança da minha salvação. Eu não volto para o Egito mais, para o Egito nunca mais, para esse mundo nunca mais. Eu me lembro do que tem lá, e não tem nada que seja melhor do que o que eu tenho diante de Jesus. E se já era ruim quando Jesus me resgatou, eu tenho certeza, só piorou, porque tudo piorou. A música piorou, tudo piorou. Então nada, não melhorou nada lá. Não volto para lá. Eu tenho segurança da salvação.
é a certeza da salvação, é a perseverança dos santos. Eu vou até o final e vou morar com Cristo por minha causa, não por causa de Cristo. Então o que sobra para mim? Um coração agradecido, derramado. E nem a perseguição desse mundo pode quebrar a minha aliança com o Senhor. Não pode me tirar a aliança com o Senhor. Não pode. Tinha até um cântico infantil que dizia assim: eu te louvo com a voz, eu te louvo de coração. E se me faltar a voz, eu te louvo com as mãos. Se me faltar as mãos, eu te louvo com os pés. Se me faltar os pés, eu te louvo com a alma. E se me faltar a alma, é porque contigo estou. Então não faltou a alma, né? Só nesse finalzinho aí ele dá uma... Nada pode impedir que eu viva diante do meu Senhor. É uma aliança inquebrável. Mas com que coração eu vivo nessa aliança? Eu entendi. Querido, eu só recebi do Senhor assim uma orientação para falar sobre a aliança do Senhor e como ela vai progredindo nas Escrituras, e é isso que eu tenho feito aos domingos. E eu recebi do Senhor uma orientação para falar sobre isso hoje. E não é uma acusação a ninguém, é uma direção do Senhor, e é o Espírito Santo que aplica. Talvez você possa abrir um sorriso agora e dizer: eu estou bem, Senhor, meu coração está feliz, meu coração é um coração grato, amém. Mas talvez o Espírito Santo do Senhor esteja falando ao coração de alguém, e você esteja olhando para si e pensando: é só religião, ainda não é esse negócio que Abel provou. Ou então, eu ainda não entendi isso, que também não é pecado. Eu também não entendi. Um dia o Espírito é que me alcançou. Você admitir: eu ainda não entendi isso, não é pecado, não, é sinceridade. Um dia eu tive que admitir: Senhor, até o dia de hoje eu nunca tinha entendido isso, mas hoje o Senhor me resgatou para vida. Coração diferente. Com que coração você se apresenta diante de Deus? Com que coração você vive? Com que coração você serve? Com que coração você dizima? Com que coração você oferta? Se vir ao culto ao sacrifício, você está fazendo a coisa errada. Jesus já fez todo o perfeito sacrifício. Eu entendo que tudo na vida do cristão é gratidão. Eu costumo dizer que é isso aqui que eu gosto de fazer, é isso aqui que eu quero fazer. Mesmo quando eu jubilar, Deus podia me dar a graça de deixar eu pregando até o último dia, e quem sabe morrer fazendo isso. Hoje pela manhã morreu um pastor presbiteriano, 80 anos, tinha ido à igreja, escola dominical, mas zanetinho, infartou, morreu. Você diz: oh, que triste, coisa triste. Meu irmão, se eu tiver 80 e estiver pregando ainda, podendo batizar a meta quem estiver na frente, e morrer nesse dia fazendo isso, é isso que eu quero fazer. Tem jeito melhor de morrer para um pastor que foi chamado para pregar o Evangelho? Você acha que eu quero morrer entrevado numa cama? Não. Você acha que eu quero morrer doente? Não. Puxa vida, que privilégio. Mas que eu entendi que o que Deus nos chamou para fazer é um privilégio. O que quer que Deus tenha te chamado para fazer é um privilégio, você deve fazer com gratidão. Eu costumo dizer que em casa nós temos um princípio também: o caderno de despesa, o caderno de orçamento. Já tentei fazer em computador, já tentei fazer em programa, não funciona. O nosso negócio é o caderno. A gente anota as entradas e as saídas. Então nós temos 3 campos: o campo de entrada, o campo de saída, que está aqui embaixo, e o campo de dízimo. Dízimo para mim não é saída. Dízimo para mim é o privilégio de poder devolver ao Senhor. Eu não pago o dízimo, eu devolvo. Eu não faço isso porque eu tenho medo da maldição, que as janelas do céu não se abrem e derramam bem sobre mim. Não, eu já fui abençoado. Então, quem dizima com gratidão, dizima bem. Quem não é capaz de entender esse princípio, nem faz. Você vai estar até trazendo maldição sobre você. Faça quando você entender que é um privilégio. Oferte porque você entendeu que é um privilégio. Quando isso for requerido de você. Trabalhe na obra porque você entendeu que é um privilégio.
se está pesado, pensa direitinho, porque Jesus nos abençoa tanto, que o coração do cristão é um coração agradecido. Que coração você apresenta diante do Senhor? Não é se você apresentou boi, ovelha, tomate, é que coração. Não é se você pode depositar no gasofilácio 100, 1000, 10.000, é o coração. Como que seu coração se apresenta diante do Senhor? Não é se você canta e alcança todas as notas das oitavas do teclado, é como que coração você canta. Pastoreei uma menina tão desafinada que ela desafinava os instrumentistas, e ela sentava no segundo banco e ela cantava rachando, ela desconcentrava os instrumentistas lá na frente. Mas tinha uma coisa, era de coração aquele negócio. O desafinado dela, eu acho que chegava no céu melhor do que o meu afinadinho, mais ou menos afinado. Era coração. Cantava com todo o pulmão, com toda alegria, com toda força. Para encerrar, você entender esse negócio de coração, tem uma menina que marcou muito a minha vida no meu ministério, no começo do meu ministério. Numa das primeiras igrejas que eu pastorei, porque quando eu comecei a pastorear, eu pastorei um monte de igreja. O campo era grande, não tinha pastor, eu pastoreava duas, dava as pastorais uma outra, e mais uma outra aqui em Cochrane, era um negócio grande. Mas tinha uma moça com síndrome de Down, que toda a Santa Ceia ela chorava, porque ela queria participar da Santa Ceia, a Sheila. E eu não sei porque o conselho não a recebia por membro. E aí eu comprei essa briga. Eu sentei com ela e falei: Sheila, por que você chora toda ceia? Porque eu amo Jesus e eu quero ser ela. A Sheila não sabia explicar as doutrinas, a Sheila não sabia explicar a teologia, a Sheila não sabia explicar muita coisa, nem com relação à Santa Ceia. Mas ela sabia que a ceia era importante, ela amava Jesus profundamente, ela ainda ama. Ela ainda está viva, com a mesma postura que eu vou te contar agora. E então eu cheguei no conselho e falei: eu vou receber a Sheila. O pessoal, alguns concordaram, outros ponderaram, outros: não, eu vou receber a Sheila, é uma prerrogativa minha, eu vou comprar essa briga. Se eu errar, Deus vai tratar comigo. Marcamos a profissão de fé da Sheila, recebemos a Sheila, e a Sheila foi zeada. Coração quebrado. A menina chorava e ria ao mesmo tempo, e comeu o pão e tomou do cálice de um jeito que eu nunca vi nenhum outro crente fazer, e era uma alegria. Pensa que acabou? Todo dia de ceia a Sheila ia com a melhor roupa que ela tinha. Para o culto ela já ia muito bem vestida, no dia da ceia ela ia mais ainda. Um dia a irmã dela foi casar, compraram um vestido novo para ela ir para o casamento da irmã, mas tinha Santa Ceia antes do casamento. Na hora de ir para a igreja, quando eles viram, a Sheila tinha vestido o vestido do casamento, e elas disseram: não, Sheila, esse vestido é do casamento, veste outra. Não, primeiro para Jesus. E não teve jeito. O melhor vestido dela era para esse ato com o Senhor. É um coração. Tem gente tão intelectualizada, com um QI tão alto, mas não tem um coração na cheia. Com que coração você se apresenta diante do Senhor? Com que prazer você está diante do Senhor? Com que alegria você vem à casa do Senhor? Ou antes, talvez tenha uma pergunta anterior: você entendeu como o Senhor é abençoador e maravilhoso para desejar ter um coração assim? Quem cria esse coração assim na gente é Jesus, por instrumentalidade do Espírito Santo, e Ele pode fazer isso com você nessa noite, transformar seu coração, como o da Sheilinha.
Como é que anda o seu coração? Ele andava esquecido da graça do Senhor? Ele anda esquecido? Você faz parte de uma aliança inquebrável. Você faz parte de uma aliança que nem a morte pode quebrar. Você faz parte de uma aliança que ninguém pode quebrar se você tem uma aliança com Jesus. E se você não tem, é tempo de pensar sobre isso. Se essa palavra está assim ardendo no seu coração e você deseja muito essa aliança inquebrável com o Senhor, nós podemos conversar sobre isso daqui a pouco, depois desse culto, que já está chegando ao fim. Você deseja um coração verdadeiramente rendido ao Senhor? Se você deseja, queria que você pensasse sobre isso, fechasse seus olhos, curvasse sua cabeça, orasse ao Espírito Santo. Essa não é uma palavra específica para ninguém, pelo menos não quando ela sai da minha boca, mas quando ela entra nos seus ouvidos, talvez o Espírito Santo já esteja trabalhando em estar. Especificidades da sua vida precisam ser tratadas. Se aproxime do Senhor com o coração renovado, transformado. O Salmo diz: sacrifícios agradáveis ao Senhor são um coração quebrantado, um espírito quebrantado, um coração compungido e contrito, coração de fato mudado e agradecido. Se você deseja um coração transformado, se apresentar diante do Senhor com um coração diferente, nessa aliança tão maravilhosa, não precisa vir aqui à frente não, só fica de pé no seu lugar, como uma atitude de quem está dizendo: eu estou me depondo diante do Senhor, Deus, e eu não consigo ter esse coração que o Senhor merece, mas forja esse coração em mim, cria esse coração em mim. Eu te convido a se colocar de pé, a colocar diante do Senhor quem te incomodou. Você foi ouvindo essa palavra e o Santo Espírito foi te fazendo lembrar de coisas, não é verdade? Foi te fazendo lembrar de circunstâncias, de coisas que Ele quer mudar. Se você deseja um coração diferente, vamos ficar de pé juntos aqui. Eu quero muito um coração diferente. O meu ainda não é como podia ser. Vamos orar. Senhor, obrigado, Senhor, pela Tua palavra que nos muda, nos constrange. Dá-nos um coração transformado. Eu quero me apresentar diante do Senhor um coração novo, como Abel. Nem a morte pôde separá-lo do Senhor. Ah, Jesus, eu não quero ser como Caim, eu não quero ser um religioso. Livra-nos de ser religiosos tão somente, mas que sejamos cristãos de verdade, com o coração agradecido, com o coração transformado, que te adora mesmo no meio do campo, quando ninguém está vendo, como fez Abel. Quem sabe um dia o Senhor possa gravar no livro da vida, no meu livro da vida lá, o justo Gilberto, e no livro da vida de cada um que está aqui nessa noite, os justos que estavam na Simonton naquele domingo especial. Dá-nos um novo coração, Senhor. Dá-nos um coração transformado, um coração igual ao do Senhor. Abençoa-nos e enche-nos da alegria da Tua salvação. Nós nos entregamos às Tuas mãos e oramos em Teu nome, Jesus. Amém. Amém. Você pode sentar. Que bênção. Estamos chegando ao fim.